A paz do Senhor para você que está aí sintonizado e ligado no nosso Gerações de Apaixonados. E hoje com um tema para lá de especial. Mas antes, todavia, entretanto, eu quero te convidar a você se inscrever no nosso canal, seguir nossas redes sociais que está no TikTok, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Você vai se inscrever, vai curtir, ativar o sininho e você vai sempre receber as notificações quando tiver algo aqui em nossa plataforma. Beleza? Hoje aqui conosco à mesa está o nosso irmão Odilon, que é líder também dos adolescentes da nossa igreja. E Odilon, tudo bem? Beleza? Tudo bem, meu amigo? Olá, pessoal. E é claro, estamos aqui com ele, que fala que vai viver 105 anos. O nosso pastor, presidente da nossa IBB Anchieta, pastor Edson Silva. Rapaz, 105 anos. Vai chegar. Eu creio que vai passar. Pessoal, hoje o tema proposto pelo nosso líder Tiago, pela nossa liderança e também pelo nosso pastor, é o seguinte: pais e filhos e líderes espirituais. Olha que tema forte, que tema tão atuante, né, nesse presente momento, na igreja de forma geral, né? Claro que a gente não fala aqui só para a nossa igreja, a gente fala para a igreja de Cristo na face da terra. Então eu creio e tenho certeza que Deus vai falar contigo, pai, contigo, líder, e também contigo, liderado, filho. Vamos lá, pastor. E aí, que tema, hein? Cara. É uma bênção. A princípio, o raciocínio de trazer esse assunto é muito importante, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, né? Então, assim, para a gente começar aqui, pegar um caminho, fazer um pano de fundo para tudo que nós vamos falar aqui nessa tarde, nós vamos estar aqui passando um texto que está lá em Gênesis, capítulo 27, versículo 34 ao 36 e o versículo de número 40, que diz assim, ó: Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú gritou com muita força e grande amargura e suplicou a seu pai: Abençoa-me de igual modo, meu pai. Mas este lhe respondeu: Teu irmão veio com astúcia e tomou a tua bênção. Esaú acrescentou: Com razão se chama Jacó. Foi a segunda vez que me enganou. Ele tomou o meu direito de primogenitura e eis que agora tomou também minha bênção. Então inquiriu de seu pai: Não reservaste nenhuma bênção para mim? Versículo de número 40, que diz assim: Tu viverás de tua espada, servirás a teu irmão, contudo, quando te libertares, sacudirás seu jugo da tua cerviz. Versículo 41, para fechar, parte A só. Depois disso, passou Esaú a odiar o seu irmão Jacó, por causa da bênção de seu pai. E ali a gente sabe que no decorrer do versículo, Esaú quis matar Jacó. Aqui vai falar sobre a vida familiar de Esaú, Rebeca e de Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó. Uma família montada aqui, extraordinária, só que aqui tem dois filhos que, desde o nascimento, a Bíblia vai dizer que Jacó veio agarrado no calcanhar de Esaú, aquela coisa toda, beleza. No decorrer da vida, cresceram junto, aquela coisa toda. Mas o que importa aqui nesse podcast aqui é o seguinte: a responsabilidade dos pais em relação aos seus filhos. Ok? Você vai perceber aqui que Esaú está com muita raiva porque ele não foi abençoado por Isaac, porque Jacó tomou a bênção dele. Então, o pano de fundo desse texto fala-se da bênção de Deus sobre a vida de seus filhos. Quando você vai estudar a geração de Esaú, esquece. Totalmente arrebentada. Mas quando você vai ver a geração de Jacó, totalmente abençoada. Então, assim, a partir desse princípio, a gente cria um raciocínio aqui, que é tremendo. Porque, em primeiro lugar, nós queremos falar sobre a palavra abençoar, que ela vem do hebraico baruch. Essa palavra, literalmente, é prostrar-se diante de alguém. Porém, ela tem uma conotação principal, e principalmente a espiritual desta palavra, é autorizar para prosperar. Olha que coisa importante, entendeu, Mateus? Mateus. Dois Mateus. Eita, Jeová. Dois Mateus aqui agora. Vou chamar um de Odilon e vou chamar um de Mateus. Pronto, para a gente não ficar aqui. Então, quando um pai abençoa o seu filho, ele está autorizando que esse filho prospere.
Mas quando a gente pensa assim, a gente pensa logo em quê? Em prosperar financeiramente. A palavra prosperar significa estabelecer estrutura para que a pessoa se desenvolva e tenha sucesso no casamento, no relacionamento com filhos, nas finanças, na saúde, na profissão e no ministério. Então isso começa agora a tomar um novo rumo de raciocínio dessa responsabilidade de pais e filhos. Então, assim, é um tema profundo, é um tema muito profundo, que requer muito tempo. Eu sei que a gente não vai conseguir abranger tudo que fala a respeito disso, nesse espaço de tempo que nós temos, mas eu creio que nós vamos ver pessoas edificadas por aquilo que vai ser dito aqui nessa tarde. Só uma palhinha para começar. Um plano de fundo, né? Então, a primeira pergunta que eu quero fazer aqui para os nossos irmãos que estão à mesa, o nosso pastor, o nosso irmão Odilon, é o seguinte: é bom a gente entender também, né, qual é o papel da liderança e qual é o papel dos pais no que tange ali o filho, né? No caso, o liderado, né? Para a gente saber distinguir o papel de um líder, né? Uhum. E o papel também do pai, né? Do pai, da mãe, enfim. Sim. Quer falar alguma coisa, Odilon? A gente entende que o líder, ele tem o seu papel principal também, né? E a importância muito grande de um liderado, tanto seus pais, como o pastor ele trouxe pra gente aqui, que a autoridade espiritual dos pais faz com que os seus filhos acabam recebendo bênçãos do Senhor. E também os seus líderes também, ele possa se ter que ter uma parte nisso, porque o líder está ali para te orientar em um rumo e um caminho para você ser traçado. Talvez a gente, alguns liderados possam ter pais que não são cristãos, mas tem um líder ali espiritual que pode orientar o caminho correto. Mas também tem pais, mesmo não sendo cristãos, que direcionam seu filho no caminho correto. Mas a autoridade espiritual vem sobre a vida do líder também, ali junto com o liderado. Então, vamos lá aqui. Então, vamos dar continuidade ao que eu falei. Então, bênçãos ou maldição? Não é adular e profanar, não é elogiar e nem muito menos é ofender as vidas das pessoas. Mas a bênção e a maldição, ela está condicionada a algumas coisas importantes. Que estamos falando de transmitir a identidade e destino de alguém. Entendeu? E principalmente de Deus ou do diabo. Tá? Tanto pode ser de Deus como do diabo na vida das pessoas. Então, a necessidade dessa bênção ou maldição, mais uma vez vou fortalecer a ideia de transmitir a identidade e destino na vida das pessoas, que pode ser tanto de Deus como do diabo. Então, é simples assim, a identidade é uma resposta às perguntas. Que tipo de pergunta? É essa aqui, ó. Quem sou eu? Quem é este eu? E com quem preciso conviver todos os dias? Então, eu estou falando de mim mesmo. Então, essa é a questão da identidade que eu preciso ter, que é responsabilidade patriarcal, é a responsabilidade da família, criar essa identidade nos seus filhos, ok? Então, o destino é a resposta a todas essas perguntas. Por que eu estou aqui e qual é o meu objetivo? Então, assim, se eu não crio identidade, eu jamais vou conseguir criar destino. Porque a identidade faz eu descobrir quem eu sou. E o destino faz com que aquele quem eu sou preciso encontrar o alvo daquilo que eu fui chamado, é o meu destino. Então, olha só, que coisa interessante. Na verdade, tanto Deus como Satanás podem responder essas perguntas que estão no coração de muitas pessoas, mas não diretamente. Então, como ele faz isso? Eles têm agentes humanos. Por exemplo, esses agentes são denominados pais. Esses agentes são denominados pais. Então, Deus não faz diretamente, Ele colocou na mão de pessoas responsabilidades sobre a vida de outras pessoas. Vamos tentar entender isso aqui? Vem comigo para você conseguir entender o que eu estou falando? Provérbios, capítulo de número 22, versículo de número 6. Olha só o que diz. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Isso, a responsabilidade é de quem? Dos pais. Dos pais. Não é de outras pessoas. Entendeu? Então, assim, nessa responsabilidade, é interessante entender
que esse pai, essa mãe, ela precisa estar no caminho para que os filhos não só ouçam os seus pais falarem, mas que principalmente escutem, ou melhor, perdão, vejam as ações de seus pais. Porque a necessidade do exemplo é fundamental. É bíblico? É. Quer que eu te mostre isso? João, capítulo de número 13, por favor. Versículo de número 5. Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, ele vai dizer no versículo de número 5, João 13:15, perdão, 13:15, ele, depois de lavado os pés dos seus discípulos, ele vai dizer assim, ó: dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Então não é só falar, porque muitos pais, eles querem que os filhos obedeçam a eles na ignorância da fala, na gritaria, e não é só isso, Mateus. Entendeu, Adilão? É o exemplo, pô. Então, o exemplo grita mais no coração de um filho do que as próprias palavras, porque qual é o conflito que muitas pessoas têm a respeito de família? É que há muita fala e pouco exemplo. Então, assim, como é que o filho tem um exemplo, um alvo a seguir, se só tem palavras e os caras não conseguem enxergar nada? Então, é o seguinte, ele pode estar tentando criar uma identidade nessa pessoa, mas muitas vezes ele não está criando um destino real para ela. Por quê? Porque a fala pode até ensinar, eu entendo isso, mas o exemplo é algo que vai muito mais profundo do que a fala. Então, assim, dar exemplo não é a melhor maneira, mas é a única. É aquele velho ditado, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. É, exatamente. Então não é a melhor maneira, é a única. Pô, você pode ser que tu não fale nada, mas o teu filho tá te olhando. Caramba, a tua atitude constrange uma atitude errada de um filho. O teu coração constrange a atitude equivocada de um filho. Então, se você falar e se você der exemplo, cara, vai ficar maravilhoso, entendeu? Vai ficar profundo. Isso aí. E lembrando, né, que os pais, como o nosso pastor e o nosso irmão Odilon falou aqui com muita propriedade, têm um papel de suma importância, né? Os pais, de modo geral, não devem se isentar da sua responsabilidade. Muito pelo contrário. Tem que ter a fala, mas acima de tudo tem que vir os bons exemplos, né? Até para a pessoa seguir e não cair em erros que constantemente acontece, que é: eu sou pai, eu sou mãe, me isento da minha responsabilidade e deixo ali sobrecarregar o líder espiritual, o líder da igreja. Não é por aí. Não se isente do seu papel como pai, do seu papel como mãe. O líder espiritual está ali para colaborar, para poder dar um incentivo, dar uma ajuda e auxiliar da melhor forma. Então, caminham juntos. Não é isso, pastor? Sim. Salmo 127:3 diz o seguinte: que quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Cara, isso é maravilhoso, essa palavra é linda. Herança do Senhor e um presente de Deus na vida de uns pais. Então, assim, é muito profundo essa responsabilidade que cada um de nós, como pais, temos com nossos filhos, entendeu? Então, assim, constantemente você vai ver essa responsabilidade sendo colocada em pauta nas Escrituras Sagradas, cara. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4, vai dizer assim, ó: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas, olha que coisa interessante, educai-vos de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor, cara. Está se falando de um parâmetro, está se falando de um direcionamento que vem de Deus. Não é esse direcionamento do século XXI, do idealismo humano, político, sócio, sei lá, e tantas coisas mais. É realmente algo que tem uma direção divina. Por quê? Por que isso é importante? Porque nós aprendemos, como servos de Deus, que os nossos filhos, quando vêm com uma identidade e um destino.
eu, como pai, preciso carregar isso diante do mundo, né, com ele, para ele entender. Salmo 139, verso 16, não diz isso? Que os teus olhos me viam como um embrião no ventre da minha mãe, e escreveu todos os meus dias, antes mesmo que eu vivesse sequer um momento dele. Então eu já venho, você já vem, nós já vemos, quem está assistindo a gente já vem com um propósito e identidade. Deus criou uma identidade em você e um propósito. Aí ele colocou você, me colocou numa família, para que essa família, dentro dos conselhos do Senhor, pudesse carregar a minha vida para a minha identidade e meu propósito, e meu destino. O que acontece? É que cada um quer olha a palavra que é dita. O filho é meu, eu faço da maneira que eu quero. Não é. O filho é meu, quem manda eu. Não é, pô. Não é. O destino e a identidade já está escrito por Deus, segundo o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia é o nosso guia de fé e prática. Então, eu não tenho que criar o meu filho da maneira que eu penso que eu tenho que criar. Eu tenho que criar meu filho naquilo que o Senhor tem que me instruir para carregar ele para a identidade e o propósito que ele foi criado. E é muito diferente, cara. Você vai ver que você vai começar a enxergar os teus filhos de uma forma muito diferente. Ele veio por um propósito. O Arthur está com quantos meses? 9 meses. Ele tem uma identidade e um propósito. Quem é que vai ter que descobrir para ele isso? Você, Mateus. Essa é a verdade, pô. Essa é uma verdade plena. Por quê? Porque é você que, com entendimento, com a busca, com a intimidade com Deus, tem a capacitação de receber de Deus toda a orientação para que ele continue aquilo que Deus começou em você. Para que ele continue fazer aquilo que Deus quer na vida dele. Entendeu, irmão? É por isso que muita gente está perdida. Tem muita gente hoje que não sabe nem o que é. Eu não vou entrar aqui num tema aqui que eu sei que é complicadíssimo, mas pô. O que você é? Eu sou o que eu quero ser. Como é que é isso? Eu sou o que eu quero ser? Não. Então eu não tenho identidade. E muito menos propósito. Entendeu, irmão? Isso aí vai muito mais do que a gente pode pensar, entendeu? Então é muito complicado isso tudo. Aí talvez você que está em casa aí pode se perguntar, né, Odilon, como é que eu faço, já que eu vim vindo de uma forma totalmente errada, totalmente fora dos parâmetros que a palavra de Deus me ensina como pai, como mãe a seguir, né, instruindo meu filho no caminho que se deve andar, toda aquela coisa que a gente sabe. Como é que eu quero me desconstruir? Como é que eu começo? Por onde eu começo? Quer ver um texto extraordinário para a gente começar? Quer falar? Pode falar. Se quiser falar, fica à vontade. Não, então, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 13. Tu pode ler esse texto aí, para mim? Vamos lá. Por favor. Veja o que ele diz aí. 2 Crônicas. Capítulo 20, versículo 13. Olha o que está escrito aí. Tempo na tela. 2 Crônicas. 20, 13. 20. Já achei aqui, olha aí. Pode ler, meu amigo. Lê então, Odilon. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até as crianças de colo, estavam ali em pé, buscando ao Senhor. Você sabe o que estava acontecendo aí? Um problema sério. 3 exércitos. Os amonitas, os moabitos da montanha de Seir estão se levantando contra Judá, contra Josafá. Josafá não tem força, está numa guerra. Mas você está prestando atenção que não foi só os adultos que foram buscar Deus? Até as crianças. Começa por aí. Olha a visão de Josafá. Irmão, até as crianças têm que buscar o Senhor com seus pais. Só que a nossos pensamentos é o seguinte: deixa os filhos de lado e é só a gente que vai. Aí o filho não tem experiência, não cresce entendendo, não cresce valorizando, nada. Isso são os princípios. Mas tu quer ver outro texto? Me ajuda aí. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. Veja aí. O que está dizendo aí, nesse mistério aí de Deuteronômio. Deuteronômio 4, 9 e 10. Vê o que está escrito aí. Tão somente
guarda-te a ti mesmo e cuida bem da tua própria alma, a fim de que jamais te esqueças de muitos sinais que os teus olhos contemplaram, e para que tais viva recordações nunca se aparte de teu coração, em nenhum dia de tua vida. Ensinai as dedicações aos teus filhos e aos teus netos. No dia em que eu estava diante de Yahvé, teu Deus, quando o Senhor me ordenou, reúne-me o povo, para que eu vos faça ouvir a minha palavra, e a fim de que aprenda a respeitar-me com amor e reverência por todo o tempo em que viverem sobre a face da terra, e assim ensine os seus vossos filhos. Olha o final disso aí. E assim ensinem os vossos filhos. Qual é a responsabilidade de produzir um homem ou uma mulher de Deus? É a igreja ou são os pais? Os pais. São os pais. Outro texto para a gente corroborar com isso, no próprio livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículo de número 1. Esse aqui eu vou ler para vocês. Entendeu? Deuteronômio, capítulo 6, perdão. 9, ó. É 6. Entendeu? Olha o que ele diz assim. Estes são as leis, isto é, os decretos e os mandamentos que Yahvé, o Senhor vosso Deus, ordenou que eu vos ministrasse, a fim de que os coloqueis em prática na terra na qual estáis adentrando com o objetivo de tomar de posse dela. Sendo assim, tu, teus filhos e teus netos temerão a Yahvé. Teus filhos, tu, teus filhos e teus netos temerão a Yahvé, o Senhor teu Deus, e obedecerão a todos os seus estatutos e mandamentos, que eu hoje vos ordeno, para que os guardeis durante toda a vossa existência, a fim de que teus dias sejam felizes e se prolonguem na terra. Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática o que será bom para ti e te multiplicará a descendência conforme te afirmou Yahvé, Deus dos teus pais, ao entregar-te uma terra onde mana leite e mel. Ouve, ó Israel, o nosso Senhor é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo o zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também atarás estas palavras como sinal na tua mão, em teu braço, e prenderás a tua testa como teflim, ou filactérios. Tu escreverás as palavras do Senhor dos umbrais, que é a mezuzá, da tua casa e dos teus portões. Olha o que ele está dizendo, que ensinarás os teus filhos, quando sentar na tua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando você deitar e quando você levantar. A pergunta é: como é que estão as famílias hoje cristãs? Eu não vou falar do mundo. Sim. A família cristã em relação a sentar com seus filhos à mesa e ensiná-los. Qual é a maior preocupação hoje das pessoas? Às vezes, eu não posso generalizar, que também não é pecado, como eu disse do outro podcast, de você ver uma televisão, mas qual é a sua prioridade? É você se prender a algo numa televisão, numa internet, ou você criar identidade e propósito na vida dos seus filhos? O que gera em você esse filho que está nas tuas mãos? Essa responsabilidade de fazer com que essa criança, amanhã depois, ela seja um exemplo para outras pessoas. Então, assim, eu não posso definir isso por ninguém, mas a Bíblia está sendo muito clara aqui, que toda a responsabilidade de poder edificar uma casa está com os pais. Então, os pais precisam, primeiramente, se preparar, seja ele no entendimento, no conhecimento e no espírito, para poder conseguir passar isso para frente. Então, cara, é uma responsabilidade, então não tenha filhos. Essa é a verdade. Então não tenha filhos.
Se você não quer se prender a tal responsabilidade, é melhor você não ter. Entendeu? Então, assim, mas a gente vai chegar aqui em outro ponto aqui que vai afunilando esse mistério aqui, vai afunilando, entendeu? Então, ó, anos atrás, os pais preparavam seus filhos para cumprir um destino e não terem um emprego, pô. O que a pessoa está mais preocupada hoje? Bota na natação, bota no curso de inglês, bota não sei de quê. E a Bíblia? E a palavra de Deus na casa? A criança está falando inglês, espanhol, alemão, está nadando igual um peixe, mas não conhece nada de Jesus, irmão. Então, qual é o propósito da vida das famílias hoje em relação ao que Deus quer delas? Entendeu? Então, assim, é muito complicado. Aí você vê pessoas como andarilhos na terra, preocupados em pagar suas contas. Os caras crescem assim. Pagar suas contas, proteger seu casamento, a sua família de desastres e sobreviver até o fim de suas vidas aqui na terra. O cara não sabe o que quer, como eu disse anteriormente. Perdeu a identidade. O que você é? Eu sou duas coisas. Se eu quiser ser uma, eu sou. Se eu quiser ser outra, eu sou. Ué, não tem identidade esse treco? Como é que é isso? Mas é isso que está faltando no ser humano. Por falta da identidade, perdeu-se o foco e o alvo da vida. Porque quando eu não descubro quem eu sou, o que eu pratico? Porque fica difícil. Porque quando eu não sei quem eu sou, qualquer regra que dita para mim possa ser que eu abrace. Porque eu não sei o que eu sou da minha vida, então eu vou sair abraçando tudo que me fala. Então eu viro, desculpa o termo, mas uma Maria vai com as outras, um fantoche na mão dos outros. Entendeu, meu irmão? Então, isso tem que ser muito avaliado e pensado, quais são os valores que hoje regem o meu coração em respeito dos meus filhos, entendeu? É aquilo que o senhor sempre fala, né? O nosso ministério, ele começa dentro de casa. Quem eu sou dentro da minha casa para com os meus filhos? Será que eu tenho esse momento com Deus, com os meus filhos sentados sobre a mesa? Não é errado a gente fazer uma natação. Claro que não. Falou, claro que não. Fazer tudo isso, uma academia, seja lá o que for. Mas eu estou dando o exemplo do meu filho fazer qualquer outro tipo de coisa. Mas será que eu dou um exemplo da palavra de Deus para ele? Será que ele está baseado também na palavra de Cristo? Porque estando baseado na palavra de Deus, a gente vai entender todos os princípios que Deus quer para nossas vidas. E então, eu entendendo o que Deus quer para mim, eu sei quem eu sou em Cristo. Entendeu? Eu não vou ter uma outra identidade. Eu tenho uma identidade. Eu sou filho de Cristo. Eu sou aquilo ali que Cristo quer que eu seja. Eu não vou ser aquilo que o fulano, o ciclano vai dizer que eu sou. Eu não vou ser confundido por vozes, tanto em escola, seja lá em qualquer outro lugar. Mas será que dentro de casa eu tenho mostrado verdadeiramente uma base bíblica para os filhos? Porque isso vai refletir muito isso fora da casa, né? A casa, ela é um ambiente de comunhão, intimidade. Os filhos com os pais, marido com sua esposa. Então, será que dentro de casa eu sou um pai ou uma mãe que mostra os caminhos corretos para o meu filho amanhã lá fora poder mostrar esses frutos que ele tem dentro de casa, que ele mesmo tem plantado para colher? Porque isso vai refletir fora, isso é fato. Se um filho for desobediente com os pais, ele também vai ser desobediente com os seus líderes. Não tem como, porque foi como foi falado aqui, o filho é meu. Então, acaba o filho entendendo que, se os meus pais não têm uma certa autoridade sobre a minha vida, o meu líder também não vai ter. Dificilmente você vai ver isso acontecer. Isso é psicologicamente comprovado. Isso aí é algo que é indiscutível hoje, através dos estudos, dos profissionais que a gente sabe na área das emoções, dos sentimentos. Isso é profundo, entendeu? Então, por isso que é uma busca eterna por uma identidade e um propósito. Aí tu vê essa loucura do mundo ficar girando nessa correria que existe hoje. Todo mundo correndo desesperadamente por alguma coisa. Foco, exato, sem foco. Toda hora as pessoas mudam. Elas começam uma coisa, termina começa outra. Quando começa uma, não termina, começa outra. Quando você vê, você tem um acúmulo de atitudes que você nunca concluiu nada na vida. Gera uma fadiga, um cansaço, e a pessoa, caraca, eu não tô dando conta, não tô dando E conta. frustrações. Aí você vê um monte de gente ansiosa, depressiva, desesperada,
porque perderam a fé, porque realmente não entende o que é identidade e propósito. Aí, olha só que coisa interessante. Aí ele vai perguntar, mas também há uma inquietude contínua e persistente sobre questionamentos. Por exemplo, sou realmente amado ou valioso? Começa essas questões. Pô, cara, quando um filho começa a se perguntar, sou amado e sou valioso, a mente dessa criança já está perturbada, já está destruída, entendeu? Então, estou fazendo algo que tenha qualquer significado ou importância verdadeira? Olha que coisa interessante. Então, Deus planejou a família para responder essas perguntas. Pô, Deus planejou. Pô, olha o que Deus fala de Cristo lá no Rio Jordão, quando é batizado por João Batista. Este é meu filho, a quem eu me comprazo. Quando o diabo foi tentar Jesus, isso é conhecido de todos, eu só estou trazendo a lembrança. Quando o diabo foi tentar Jesus lá no deserto, a primeira coisa, se tu és o filho de Deus, Jesus sabia quem ele era, ele tinha identidade, cara. Quando a pessoa não tem identidade, qualquer pergunta tira ele tira ele do chão. Se perde. Olha a identidade e propósito de Cristo. Coisa extraordinária. Se tu és o filho de Deus, mas rapaz, eu já sou. O Pai já me falou que eu sou. Então, o Pai falou que ele é. Então, como se fosse a família, uma família já estruturou a identidade de Cristo através do Pai Celestial nele, que ele não sabe quem ele é. Então, irmão, não é falácia, não é internet, não é podcast, não é nada. Você tem identidade. Deus te mostrou, a tua família te estruturou numa identidade bíblica, onde que a palavra de Deus nos ensina. Tudo isso, top. Você não vai ser levado por vento de doutrina. Aí você vai ver qual é o destino. Olha como é que identidade e destino em Cristo. Se tu se prostrar diante de mim, eu te dou todos esses reinos. E ele daria mesmo, porque foi entregue para ele. Ele mesmo disse, foi me entregue. No jardim do Éden foi entregue na mão do diabo. Só que Jesus tem um destino. Ele sabe quem ele é e sabe para que ele veio. Então ele não sai do foco, ele não vai aceitar convites que aparentemente vão trazer paz, vai trazer refrigério, entendeu? Mas tira ele do destino que ele veio, que é uma armadilha. E é isso que as pessoas estão, Odilon, hoje em dia, tentando fugir das responsabilidades do destino que estão na vida delas. Aí elas vão começar a botar desculpa em tudo e em todos, vai começar a abandonar ministério, abandona cargo, abandona chamado, abandona tudo, porque ele vai dizer que quer ter paz. Como é que você vai conseguir ter paz longe dos propósitos de Deus? Jonas tentou ter paz. Foi pro fundo do navio, foi pro fundo do mar, caiu na boca do peixe. Irmão, é melhor você estar debaixo das lutas, dentro do propósito de Deus, que Deus vai te dar vitória, do que você se rebelar porque você não quer ter esses trabalhos todos na vida e abandonar o que Deus preparou para você. E ficar batendo cabeça, né? Bate cabeça e no final de tudo acaba voltando ali pro propósito que o Senhor tem ali para sua vida e para sua família. Aí a pergunta que não quer calar é aquela, né? E onde entra um líder? Porque as pessoas hoje em dia, é muito cômodo, eu vejo muito isso acontecer na igreja, de forma geral, né? A gente está falando de famílias cristãs, né? Como o nosso pastor bem pontuou aqui. Aí o pai e a mãe pode falar, mas a culpa é do pastor, a culpa é do líder do departamento, a culpa é do não sei o quê. Fica terceirizando responsabilidade, onde na verdade, como o nosso pastor e como o nosso irmão Odilon aqui trouxe a nossa mesa, a responsabilidade é tua, a responsabilidade é minha como pai. Então, em vez de terceirizar, né, para pastor, para líder, para igreja, enfim, por que a gente não para e pensa e vê onde a gente está errando? Mas parece que é mais cômodo, né, pastorzão, a pessoa terceirizar, né, jogar a culpa para outro do que assumir suas próprias culpas. Exato. O que acontece é o seguinte, a correria industrial, a vida diária, tudo que acontece na vida das pessoas, tirou elas do foco desse tempo de se assentar com seus filhos e cumprir tudo isso aí. Você vai ver que tem crianças que são criadas em creche. Não era assim na antiguidade. Existia a mãe que tinha uma responsabilidade até certa idade do seu filho e depois passava para o pai. Porque o pai vai determinar, de uma forma ou de outra, a masculinidade e a feminilidade de uma criança.
até mesmo por causa daquilo que é produzido. A mulher tem um cromossomo X, o homem tem XY, a mulher quando nasce é 2X, então o homem, ele dita a regra da sexualidade dessa criança. Eu vi uma coisa extraordinária, antes de eu entrar aqui no que eu vou falar. Eu li um documento, que diz que numa prisão em um país, eles, no Dia das Mães, eles colocaram cartões para eles escreverem para suas mães, né, os prisioneiros. E faltou cartão. Eles tiveram que desesperadamente encontrar mais na hora, correndo, porque faltou cartão para o Dia das Mães. Isso teve um sucesso extraordinário. E que é o ponto deles repetirem isso no Dia dos Pais. Aí eles fizeram isso no Dia dos Pais. Você sabe quantos pegaram o cartão? 4 dentro do presídio. Vê a diferença ali. Aí você diz, olha de onde eu estou falando, de presídio. 4 que reconheciam o seu pai, ou que tinha o carinho, a consideração pelo seu pai. O restante, ou não conhecia, aí o livro ele não esmiuça isso, mas não diz se eles não estavam satisfeitos com os pais ou se não tinham pais. Eu sei que eu estou falando de prisão. Olha o padrão de um homem dentro de uma casa como sacerdote, tendo a capacidade de poder gerar identidade e propósito na vida dos filhos, entendeu? E não fazem. Então é o seguinte, por causa dessa correria desenfreada, olha que coisa interessante. Na Inglaterra, em 1781, o jornalista Robert Hiker, então, da cidade de Gloucester, eu não sou muito inglês não, mas mais ou menos isso aí, né? Ele instituiu a escola dominical. Mas por que ele fez isso? Porque essas crianças estavam abandonadas pelos pais na rua, e muitas delas, isso antes, eu estou falando em 1718, e às vezes até um pouco depois, as crianças elas já trabalhavam em fábricas de manhã até de noite, não tinha tempo para nada, nem para estudar. As crianças pobres, família pobre, pais pobres que não ensinavam nada aos seus filhos. O jornalista pega isso e entende que vai montar uma escola para ensinar não só a vida moral e cívica que arrancaram das escolas no dia de hoje, mas também as escrituras sagradas. Cara, eu tive que anotar isso, Mateus, porque a intenção dele era alfabetizar e ensinar a Bíblia a essas crianças. Em 1784, eram 250 mil alunos. Isso foi em 1781. Em 84, já tinha 250 mil alunos dentro desse contexto de escola dominical. A taxa de criminalidade caiu. Em 1792, não houve um caso julgado na cidade, não havia um único criminoso a ser julgado, Mateus. Tudo por causa da escola dominical. Olha o contexto que o ser humano pegou. É claro que isso foi instituído da igreja. Olha a importância desse ensino em relação à família. São crianças que foram abandonadas. Crianças que tinham dificuldade de aprendizado. Pessoas maravilhosas abraçaram a ideia, pegaram ela e agora estão tratando dessas crianças, estão tratando delas, estão fazendo delas homens dignos e assim sucessivamente. No Brasil, ela chegou em 1855 em Petrópolis, pô. Foi a primeira escola dominical instituída em Petrópolis, entendeu? Na igreja. Então, o missionário escocês, tá? Roberto Caire, junto com a sua esposa Sarah Calley, vieram em Petrópolis instituir a escola dominical. Então, querendo ou não querendo, a igreja puxou para si uma responsabilidade. Beleza. Eu não sou contra da igreja trabalhar e ajudar as famílias que tiveram dificuldade, porque a gente sabe que a gente não pode ser ignorante, Mateus. Existem pais aí que não tiveram os pais também que ensinaram a eles. Eles têm dificuldade, sem problema. Nós estamos aqui para ajudar. Nós estamos aqui para poder fazer com que esse filho ele seja edificado. Mas o pai que vem para o evangelho, ele precisa crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Agora, a pergunta triste é essa. Você, pai, que nos assiste hoje, você leva o seu filho para a escola dominical?
Ou só manda, né? Não, ou só manda ou nem vai. Ou nem vai. Porque muitas crianças não estão na escola dominical porque os pais não estão, porque elas não conseguem irem sozinhas. Entendeu, irmão? Então, assim, até quando a gente não vai esquentar a cabeça de parar para pensar os valores que estão colocados em nossas mãos? Então, assim, é muito complicado. Porque eu li o jornalista norte-americano, né, Horace Greeley, disse assim: é impossível mental e socialmente escravizar um povo que lê a Bíblia. Então, assim, aonde hoje a gente tem um valor das escrituras sagradas que não é na escola bíblica dominical. Você, pai, que está nos assistindo, que tem suas responsabilidades, e aqui a gente não está querendo, ainda que eu sei que há uma responsabilidade na família, é na família, segundo o que Deus disse, a gente também abraça a ideia de tentar ajudar como igreja. Mas até onde você está ajudando a igreja a ajudar você? E sabe qual é o pior disso tudo? Muitas vezes a igreja quer entrar para poder ajudar, e muitos pais não deixam os líderes da igreja mexer na vida desse filho. Não deixa. Limita, né? Limita. O cara ensina uma coisa na igreja, os pais ensinam outra coisa dentro de casa. E como é que faz? O cara canta a pedra e diz assim: meu irmão, evita de dançar música mundana, evita disso. Aí o pai dentro de casa: não, pode dançar. Dança, não tem nada a ver. Aí, na cabeça da criança, eu vou obedecer a quem? Eu já quero dançar. Já está inclinado para isso. Eu quero dançar, eu vou obedecer a quem? Meu pai, minha mãe. E a igreja, e aquela criança vai crescendo, sem estrutura espiritual nenhuma, e daqui a pouco não é só um problema para a sociedade, mas também é para a própria família, cara. E é isso que a gente tenta evitar. Com ensinos, com liderança dentro da igreja, de tentar fazer com que esses ensinamentos, eles possam ajudar esse filho, essa filha, trazer benfeitorias para a família e para a sociedade, e principalmente para o reino de Deus. Mas nós precisamos, como igreja, da ajuda dos próprios pais. Você está me entendendo? E é isso que muitas vezes a gente encontra bloqueios no meio dessa caminhada. A gente que é líder, né? A gente muitas das vezes orienta porque possa ser que tenha passado por esse mesmo problema e sabe onde isso vai dar. Sim. Né? Então a gente vai orientar de uma forma legal os pais para poder vir junto com a liderança, para poder não se tornar isso que o senhor falou, um problema em si para a pessoa, nem para a sociedade. Porque eu estava conversando esses dias com o Felipe e com o Thiago, né, sobre essa situação, sobre a gente orientar os pais e o liderado em si, o filho desses pais, que aquele rumo que essa criança ou que esse jovem está tomando, lá na frente vai prejudicar. Então a gente orienta assim, porque eu posso ser que eu já passei por isso e eu sei o que vai dar e é muito ruim, então a gente não quer isso para eles. Então o pai acaba tirando também essa autoridade, como o pastor falou. É. Ah, tu quer dançar? Dança, pô. E o líder tá falando, pô, não faz assim. Vamos glorificar a Deus, vamos louvar. Quer dançar? Dança para Cristo. Vai pular, vai correr, saltitar para Cristo. Em louvores, entendeu? Aí o pai, a mãe, vai acabar tirando essa autoridade que o líder acaba tentando ajudar os próprios pais para que essa criança amanhã ou depois venha ser uma criança bem-sucedida, um jovem cheio de Deus. E em contrapartida, existem pais que, cara, confiam na liderança da igreja. Corretamente. Confiam e permitem o líder. Se o cara conhece o líder que ele tem, sabe, a mente, porque eu acho que é bacana, se um pai tem dúvidas sobre as intenções e a visão da liderança, nada mais contundente desse pai chegar até esse líder e perguntar para ele qual é a tua visão a respeito dessas coisas. Porque, cara, se pais e líderes trabalharem juntos, cara, vai ser perfeito, Mateus. Vai ser perfeito, não vai haver. O filho, ele vai fechar todas as portas, sabe, dessa questão de vacilos, de erros. Vai ser, eu acredito que a paz dentro dos lares, a paz na convivência cristã vai ser muito maior, porque os pais precisam saber qual é a visão do líder a respeito disso.
Principalmente aí, líderes de jovens, líderes de adolescentes, que muitas vezes é até de juniores. Juniores também, que já está crescendo aí na identidade. De adolescência, né? Exato. Pô, qual é a visão que você tem sobre isso, entendeu? Por quê? Porque aí vem junto comigo, ajuda a gente a aplicar essa visão no teu filho. Poxa, eu pedi para eles lerem isso. Mãe, pai. Pô, a mãe e pai cobra. Porque a mãe e pai cobra o dever de casa do colégio. Mas às vezes não perguntam o que a igreja instituiu lá para ele poder fazer. Entendeu? Então, assim, cara, se os pais se juntarem com a liderança da igreja, cara, eu tenho certeza que muitos conflitos vão ser resolvidos e vão ser evitados também. A obediência agrada ao Senhor, né? Sim, com certeza. Então, galera, tudo que é bom dura pouco, né? O nosso tempo corre bastante. Então, já encaminhando aqui para o final, queria pedir uma palavra aí do nosso líder Odilon. Vou deixar uma palavra aqui que está escrita em Hebreus 13:7, que diz: lembre-se dos seus líderes, que transmitem a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a fé. Cara, você liderado, ouve o seu líder, porque o que ele já passou, o que ele tem para te mostrar e para te oferecer através da palavra é muito melhor do que o mundo quer te oferecer. Veja o resultado da vida de cada um, líder de vocês. Olhem para o líder de vocês. Vejam quem eles são em Cristo, que vocês verão que o líder de vocês querem levar vocês a um melhor caminho em Cristo Jesus. Nosso pastorzão com a conclusão em cima do tema. A conclusão hoje é o seguinte: pais, mãe, vem com a gente, se junta conosco, vamos fazer que a nossa sociedade ela tenha um pouco de tranquilidade, de vitória e de paz dentro dos relacionamentos, principalmente familiares. Nos ajuda, que a gente vai fazer de tudo para ajudar vocês também. Isso aí. E eu, para não ficar só nas palavras dos nossos amigos aqui, eu quero falar o seguinte, usar até o que o pastor falou: vem com a gente, vem junto. Olha bem isso aqui, junto. Não é um lá, é um cá. É claro, todavia, entretanto, como nós explanamos bem aqui, os pais têm sim sua responsabilidade a mais, né? Mas estando junto ali, alinhado, principalmente com a palavra de Deus, como foi falado aqui através do nosso pastor e do nosso irmão Odilon, as coisas vão fluir, vai caminhar e você vai ter uma família abençoada. E nós vamos para o mesmo céu lá se encontrar e vai ser bênção. Então, vamos caminhar junto, todos juntos por um só propósito, que é a família. Então, eu creio e tenho a certeza que você, fazendo tudo que foi orientado, né, com base na palavra, eu tenho certeza que você vai ver e vai colher bons frutos. E quero deixar para sua meditação o seguinte versículo, 2 Crônicas 15:7 vai dizer o seguinte: mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Talvez o seu trabalho, sim, como nós falamos, vai ser recompensado através das atitudes que você vai tomar. Mas não desanima, ele vai ser recompensado. É um trabalho, a palavra em si já fala, exige de mim, exige de você. Mas no final a recompensa vem. Famílias alinhadas à palavra de Deus. Eu quero uma vez mais pedir para você seguir, se inscrever, ativar o sininho. Foi um prazer estar com o nosso irmão Odilon, líder adolescente, nosso pastorzão Edson Silva, presidente da nossa Bebê Anchieta. E aqui vai o nosso agradecimento por você estar conosco. Compartilha e seja um canal de Deus para outras vidas. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Grande abraço.